sala de revisão sobre os elementos da proposta de intervenção, a gente vai revisar, a gente vai rever quais são os elementos fundamentais para você elaborar uma boa proposta de intervenção, né, para a situação problema, para a questão que for apresentada no Enem, e assim aí você pode ter um desempenho máximo, tirar os 200 pontos e aí vai ser sucesso. Gente, o que você precisa lembrar quando você for pensar, né, nesses elementos fundamentais? Primeira coisa, essa proposta, ela precisa estar articulada com a sua tese, ela precisa ter uma relação com a situação, o problema que está sendo discutida. E aí, para elaborar essa proposta de uma maneira adequada, quais são os aspectos que você precisa destacar, né? Quais são os elementos que você precisa priorizar na elaboração? Então, você precisa pensar o seguinte: o que você vai propor? Qual é a medida, né? O que fazer? Responda essa pergunta. Então, é importante que essa medida seja concreta, que ela de fato vá intervir, que ela vai interferir, que ela vai atenuar de alguma forma a situação, o problema. Então você tem que pensar aqui no que vai ser feito de maneira palpável. Então é importante que você coloque de fato uma ação que seja concreta, né? Se você colocar simplesmente, olha, é preciso ter conscientização, é muito vago. Então você tem que colocar de fato essa medida de uma maneira bem concreta e bem objetiva, porque aí você vai explicitar também o agente, né? Quem é que vai colocar essa medida em prática? Quem é que vai adotar essa medida? Quem é que vai viabilizar essa medida? Qual é o agente social? Você está falando de que esfera de atuação? Você está falando, por exemplo, das autoridades, né, do governo? Você está falando então de governo estadual, municipal, federal? Você está falando de sociedade civil? Você está falando do terceiro setor? Você está falando de instituições como a escola, por exemplo? Então você precisa deixar claro qual é o agente da medida que você está apresentando. E aí é muito importante também que entre esses elementos apareçam os meios para viabilizar essa medida. Então, como é que você vai colocar essa medida em curso? Então você vai pensar nas formas, nos recursos, nas estratégias. Você está falando, por exemplo, da criação de uma lei? Quem é que vai criar essa lei? O que essa lei vai determinar? Como é que ela vai ser cumprida? Ela envolve algum tipo de fiscalização? Então você tem que mostrar aí o como. Como é que isso vai ser colocado em prática? E aí você vai deixar claro, né? Perceba como as ideias estão todas articuladas, né, gente? Percebam como esses elementos fundamentais têm uma relação entre si que é muito importante. Você deixa claro qual é a finalidade. Por que você está apresentando justamente essa medida? Qual é o efeito esperado? Que resultados você espera obter com a adoção dessa ação que você está propondo? Então, o que você acha que vai mudar na situação problema? A gente sabe totalmente a situação problema não vai se resolver, mas o que você espera? Que aspecto? Qual é o resultado? Qual é o efeito esperado nessa situação problema que você está discutindo, sobre a qual você está refletindo? E aí, um elemento que é fundamental para você chegar na nota máxima, galera, é justamente você pensar no detalhamento. É você descrever o desenvolvimento dessa medida. É você mostrar aí no seu texto como é que essa ação vai sair do papel. Como é que ela vai ser colocada em prática. Então, esse detalhamento, né, você trabalhar todos esses aspectos, né, você explicar isso no seu texto com bastante clareza, com mais detalhes, é o que vai garantir que você tenha um desempenho máximo, que você garanta aí os 200 pontos e a sua proposta de intervenção seja um sucesso. Então lembra, você não precisa obrigatoriamente solucionar todo o problema. Nossa, dizimei o problema. Você vai pensar numa medida concreta, já pensando em algum efeito esperado, que vai ter relação então com a situação problema, com o tema que está sendo discutido. Você vai estabelecer essa ligação entre as ideias justamente para articular esses elementos todos. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima.